David Brown ficou enfermo na casa de Jonathan Edwards durante 6 meses de tuberculose. E ele fez um seguinte comentário: eu dou graças a Deus por David ter ficado aqui durante esses 6 meses, porque eu pude ouvir as suas orações. Quão precioso é você poder escutar a oração de um santo, que é dirigida pelo Espírito Santo. Como nós temos desfrutado isso tantas vezes nas segundas-feiras, quando o Senhor pega algum irmão, alguma irmã e conduz em oração. Mas quão bondoso é Deus em deixar tanto suprimento para nós a sua palavra. Deixou até registro de orações. Nós sabemos que existem, a oração mais longa da Bíblia é a oração do nosso Senhor, em João 17, conhecida como oração sacerdotal. Mas a oração dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, que escreveu a maioria das cartas, são orações breves. Mas como nós vamos ver aqui com a ajuda do Senhor, são orações cheias de conteúdo, de graça e de vida. Agora, antes da gente entrar direto nesse assunto das orações do apóstolo Paulo, com certeza os irmãos conhecem essa carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, dita por muitos irmãos estudiosos da Bíblia, e nós concordamos também, é uma carta singular, porque assim como João escreve o seu evangelho começando da eternidade, Paulo começa também a carta Epístola aos Efésios, começando falando da vida cristã nos lugares celestiais. Ele começa diferente de todas as cartas. Quando Paulo escreve aos primeiros Coríntios, ele não começa dessa forma. Ele começa com repreensão. Há contenda entre vós, há divisão entre vós, porque uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Cefo, e existem alguns mais espirituais que dizem que é de Cristo. Em Gálatas você também não vai ver isso, porque há uma repreensão dele também. Mas aqui em Efésios é a carta, uma das cartas, porque você tem Colossenses, você tem Romanos, mas é uma carta extremamente elevada. Aqui em Efésios você vai ver a soberania de Deus na sua escolha eterna, na eleição, no cumprimento do seu propósito, bem escancarado para nós. Um irmão uma vez perguntaram, ele falou assim: se me fizesse uma pergunta, hoje você está num país comunista e você não pode carregar uma Bíblia. Se te dissesse o seguinte: você pode ter uma página da Bíblia apenas e guardá-la no seu bolso, qual página você escolheria? E esse irmão, ele diz que com certeza ele ia escolher a primeira página aqui de Efésios, capítulo 1. Porque aqui, irmãos, nós temos no versículo 3, nós não vamos entrar nisso, mas no versículo 3, ele fala das bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele fala dessa vida que o Senhor conquistou para nós. No versículo 4, ele fala da nossa escolha eterna. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. João Calvino faz um comentário a respeito dessa eleição. Ele diz que aquilo que prova, a prova mais cabal que a nossa eleição é pela graça e sem nenhum mérito humano, é porque a escolha foi feita antes que Deus fizesse qualquer coisa. Que mérito teria eu e você nessa salvação, sendo que ela foi projetada antes da nossa existência? Nenhum mérito. Então aqui nós vemos a eleição de Deus. No versículo 5, ele fala da adoção. Ele não somente ele nos elegeu, não somente colocou não nos colocou na posição celestial com o seu Filho, mas também nos adotou como seus filhos amados. No versículo 6 ele fala porque, qual foi o motivo que ele fez isso? Ele vai repetir muitas vezes: para o louvor da glória da sua graça. Vai se repetir muito nessa epístola. No versículo 9 em diante, ele vai falar qual que é a revelação do clímax do propósito eterno de Deus, que é fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Todas as coisas. As que estão nos céus e as que estão na terra e debaixo da terra. Porque o reino do nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um reino espiritual, mas ele vai ter uma abrangência nessa terra e fisicamente vai acontecer. E graças ao Senhor por isso. Porque nós temos uma promessa que os vencedores vão reinar com Cristo. E que nós teremos um corpo
glorificado. Não seremos tão divinos como o Senhor, é claro, mas em certa medida nós seremos semelhantes a Ele. Esse é o nosso chamamento. Mais à frente, então, ele vai falar do selo do Espírito Santo. Então, escolhidos antes da fundação do mundo, assentados nos lugares celestiais, o propósito de Deus revelado, convergir todas as coisas em Cristo Jesus, temos o penhor do Espírito, o selo do Espírito Santo, e então nós entramos aqui no versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido de vossa fé no Senhor e do vosso amor para com todos os santos. É uma igreja que também tem testemunho, amor para com todos os santos e fé no Senhor Jesus Cristo. Testemunho, eles tinham testemunho. Então, olhando do ponto de vista natural, se fosse para nós avaliarmos essa comunidade, os Efésios, nós iríamos pensar o seguinte: nada falta para esse povo, só falta eles irem para a glória. Mas veja bem o coração de Paulo. Por isso, então, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção às minhas orações. Então, é como se Paulo não tivesse totalmente contente, mas ele deseja um avanço maior. Você vai se lembrar em Filipenses capítulo 3, ele mesmo diz algo: irmãos, não julgo eu ter alcançado, mas uma coisa faço, prossigo. Porque a vida cristã, ela tem que ser de constante crescimento, e nós devemos prosseguir, prosseguir e prosseguir. Nós nunca podemos estagnar. E Paulo sabe muito bem do perigo, um grande perigo, irmãos, que é simplesmente conhecer essas coisas com o nosso intelecto. Se você for em qualquer livraria cristã hoje, eu estava me perguntando esses dias, tantos conteúdos nós temos, graças ao Senhor por isso, tantos livros bacanas que nós temos hoje, que servos do Senhor têm escrito, com a ajuda do Senhor. Mas se a igreja do Senhor vivesse pelo menos a metade daquilo que são escritos em livros, nós já teríamos um grande avivamento nessa terra. Então Paulo sabe o perigo desses irmãos, e essa oração de Paulo é abrangente, envolve todas as eras, tem essa característica na oração de Paulo. Ele sabe do período de uma intelectualidade morta, que não afeta o nosso coração, que não nos leva a buscar mais o Senhor. Paulo sabe que isso pode acontecer. Então por isso eu digo, não cesso de dar graças. Por quê? Porque ação de graças também é um elemento da nossa vida de comunhão com o Senhor, nossa vida de oração. Porque nós não desconsideramos, quando nós vamos aos pés do Senhor, aquilo que Ele já tem feito. Mas nós também não nos apegamos com aquilo que Ele tem feito e nos estacionamos ali. Nós buscamos mais e mais a medida dEle. Porque a vida cristã é sempre plena. João diz que a vida eterna é essa, que conheça a Ti. Quer dizer então que a vida eterna que está começando agora é conhecer o Senhor, permanecer no conhecendo o Senhor, prosseguindo conhecendo o Senhor. E o que nós vamos fazer na eternidade, se não continuar conhecendo o Senhor? Um irmão, ele faz uma ilustração da eternidade. Perguntaram para ele: irmão, como será na eternidade? Então ele, para ilustrar isso, ele colocou da seguinte forma: vamos pensar que na eternidade tenha dias e noites. Então hoje você acorda e você tem uma visão de Cristo tão arrebatadora que seu coração é estremecido, e você entra em gozo e você pensa que dali é tudo. Toda alegria que você nunca pensou em ter, você experimenta naquele momento. Então você dorme, vai para a cama. Quando você amanhece de novo, em ilustração, você tem outra visão do Senhor, mais arrebatadora do que aquela visão de ontem, e isso por toda a eternidade. Isso não terá fim. Visão arrebatadora, Cristo sendo revelado a nós. Só que Paulo sabe que isso não é para as eras vindouras, isso também começa aqui e agora. Por isso que Ele nos deu o seu Espírito Santo, que Ele escreve aos Coríntios dizendo que Ele nos deu o seu Espírito, para que possamos conhecer aquilo que recebemos dEle gratuitamente. Por isso que Ele nos deu o seu Espírito Santo. Então, prosseguindo, quando ele diz eu não cesso de dar graça, também fala do caráter do apóstolo Paulo. Porque lá em Efésios, mais à frente, no capítulo 6, ele fala com os irmãos, ele dá uma exortação que nós devemos orar sem cessar. Se você for lembrar da conversão do apóstolo Paulo,
O testemunho que Deus dá dele para Ananias, quando Ananias vai abrir os seus olhos, qual que é o testemunho? Você vai à rua chamada direita, na casa de tal pessoa, e lá estará ele. Qual o testemunho a respeito de Paulo? E ele estará orando, porque o seu ministério começou com oração. Então Paulo é um homem de oração. Paulo é um homem, não é somente um apóstolo, uma pessoa completa. E tinha que ser, irmãos, porque aquele que foi chamado para o ministério dos gentios tinha que ser um exemplo também para os gentios. Não que os outros apóstolos não tinham uma vida de oração tão robusta assim, mas como Paulo é um exemplo. Você lembra quando ele diz: sejai meus imitadores como eu sou de Cristo? Então quando ele diz não cesso de dar graça, fala desse caráter de Paulo. Nós lembramos também das suas palavras quando ele diz que eu não venha pregar a outros e eu mesmo ser reprovado. Porque Paulo nunca comunicou nada a ninguém que ele mesmo não esteja vivendo. Essa sempre foi uma preocupação do apóstolo Paulo. E essa ideia de cessar, de oração ininterrupta, uma oração incessante, nos fala também de um encargo. Porque muitas das vezes, se nós não temos uma vida de oração, é porque não existe um encargo. O encargo, como nós vimos na conferência, o irmão colocou muito bem. Encargo só pode vir por meio de uma visão espiritual. Sem visão espiritual, não existe encargo. Sem visão espiritual, nós não vamos correr a carreira. Sem visão espiritual, as nossas orações vão se resumir somente a obrigado por esse dia, por essa noite, amanhã abençoe e amém. Mas quando o Senhor nos dá visão celestial, nós somos direcionados. Nós podemos combater o bom combate, nós podemos terminar a carreira, nós podemos abalar todas as coisas com o Senhor, nós podemos testemunhar Ele, nós podemos ser o seu candeeiro na terra, nós podemos ter um povo que ora sem cessar, nós podemos ser a casa de oração para todos os povos, quando há visão espiritual. Então Paulo ora para que Deus, aí ele continua, agora ele coloca o conteúdo da sua oração. Como eu disse, a oração é muito breve de Paulo, mas eu queria, sobre essa questão da brevidade de Paulo, da oração de Paulo, também é muito instrutivo. Uma declaração de John Burney, ele diz o seguinte: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração, sem um coração. Você nunca verá na Bíblia a oração dos apóstolos que duraram mais de 1 hora, a não ser no seu tempo secreto com o Senhor. Então ele diz, o motivo da sua oração: para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda-vos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então a primeira coisa aqui, a preocupação crucial, não só de Paulo, você vai ver isso em Pedro, que nós devemos prosseguir conhecendo o Senhor. Isso é um elemento também que está em todos os apóstolos. O conhecimento de Deus. Porque, irmãos, de nada nos valerá saber de toda a nossa posição espiritual, se nós verdadeiramente não conhecemos o nosso Senhor. Mas é conhecer o Senhor em uma realidade espiritual genuína. E é interessante que Paulo tão cheio do Senhor, tão cheio, em Filipenses ele diz que não julga até o cansado, mas ele diz que prossegue para conhecê-lo. Paulo tem um desejo ainda de conhecê-lo, porque esse aspecto da transcendência do conhecimento de Deus tomou a vida desse homem, e também deve tomar as nossas vidas, porque o Senhor é inesgotável. Então ele ora para que Deus possa conceder a eles espírito de sabedoria e de revelação, para que eles possam conhecer a Deus plenamente. Será que nós conhecemos o nosso Senhor plenamente? Existem coisas práticas que demonstram o quanto nós conhecemos o nosso Senhor plenamente. João é bem prático em dizer e falar a respeito do conhecimento de Deus. Amar os irmãos, tantas coisas práticas João coloca. E se conhecemos a Deus plenamente, existe algo também que é crescente, o desejo de conhecer, de dar continuidade em conhecê-lo. Então nós somos colocados a viver uma vida de oração. E ele diz aqui: iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança do seu chamamento. Se você for pegar isso aqui, irmãos,
Qual é a esperança do nosso chamamento? Paulo vai descrever lá em Romanos, no capítulo 8, se você quiser abrir. Romanos capítulo 8, verso 30, ele diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui está a esperança do nosso chamamento. A esperança do nosso chamamento é sermos uma família, conformados, de muitos filhos, conformados à imagem do único Filho, o amado de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança do nosso chamamento. Isso deve tomar o nosso coração, ser semelhantes ao Senhor. Como o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, precisa nos ajudar nisso. Que isso verdadeiramente possa tomar as nossas vidas, que isso possa virar encargo no nosso coração, que isso possa ser a pauta das nossas orações diante do trono de Deus. E ele diz aqui também, e qual é a riqueza, Efésios, e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Porque o Senhor, por isso aqui, realmente é algo incompreensível. Deus, que não tem necessidade de nada, e nem de ninguém, Ele é autossuficiente em si mesmo, Ele tem herança no seu povo. Mas a herança que Deus tem em mim e em você, não é a vida que nós herdamos de Adão. A herança que Deus tem em minha vida e na sua vida, é aquilo que Ele mesmo tem formado em nós pelo seu Espírito Santo. Essa é a sua herança. A herança dele em nós é a conformidade com seu Filho. Essa é a herança do Senhor em nós. E nós sabemos que haverá um dia então que o Senhor vai desfrutar plenamente dessa sua herança. E é para isso que o Espírito Santo nesse tempo está trabalhando. Porque subindo só mais um pouco, no versículo 14, falando a respeito do ministério do Espírito Santo, o que ele fala? O qual é o penhor da nossa herança, com a finalidade da redenção, da possessão adquirida. Porque o Senhor nos comprou por preço, e nós pertencemos ao Senhor. E no momento que nós pertencemos ao Senhor, Ele vai trabalhar para que Ele receba toda a recompensa pelo penoso trabalho do seu Filho. Graças ao Senhor por isso. E Ele continua no verso 19. E qual a suprema riqueza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Aí vai dar um exemplo desse poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, assentando à sua direita nos lugares celestiais. Se você ler aqui em Atos, no capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, verso 8 diz: mas recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até as regiões distantes da terra. O que ele está orando aqui, não é para que eles recebam algo de Deus. O que ele está orando aqui, é para que eles pudessem ter os olhos iluminados, para ver aquilo que eles já receberam de Deus no Pentecostes. Porque nós sabemos que essas coisas, elas podem se esfriar na vida do cristão. Que o Senhor possa restaurar o fervor espiritual. Que Ele possa iluminar os olhos do nosso entendimento. Sobre esse texto do seu poder que habita em nós, os irmãos conhecem a história dos moravianos. Nós temos falado sobre avivamento, então quero citar isso. E a história dos morávios é o seguinte: você tem vários irmãos de várias denominações morando lá na fazenda do conde Zinzendorf. E constantemente aqueles irmãos partem o pão. Mas um determinado dia, aqueles irmãos partem um pão como de costume. E os céus se abrem. Os olhos do entendimento são abertos. Eles conseguem ver o cordeiro como havendo sido morto.
E aí então começa um grande avivamento. 100 anos de oração ininterruptas, 24 horas. O maior movimento missionário de todos os tempos. Jovens entregando suas vidas para o Senhor. Acredito que era isso que Paulo tinha no coração quando ele orou por isso aqui. Porque sabe muito bem, eu quero frisar isso, o perigo da intelectualidade morta. Porque podemos ter todo o conteúdo doutrinário, mas não temos o poder, a vida. Que o Senhor abra os nossos olhos. Porque nós cremos que nós somos o povo da última hora. E que povo estranho somos nós. Porque é o povo da última hora, mas que vive como não fosse o povo da última hora. Vivemos, a maioria dos cristãos vivem como se o Senhor fosse voltar daqui para 10 mil anos. Mas precisamos lembrar de Pedro. Quando ele diz, onde está a promessa da sua vinda? Porque muitos ali no círculo, do meio da igreja, estavam dizendo, isso aí é uma história antiga, até agora não aconteceu. E o que ele diz? O Senhor não tarda a sua promessa, Ele está sendo misericordioso com o tempo, misericordioso. Então quando ele diz para que eles conhecessem esse poder, não é para que eles recebessem, mas para que eles tivessem visão, conhecimento espiritual, revelação de que esse poder foi derramado na vida deles, foi dispensado para dentro deles. Pedro diz na sua carta, se você quiser abrir em 1 Pedro, fazer uma leitura rápida, 1 Pedro, perdão, 2 Pedro, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Olha o que Pedro diz. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos têm sido dadas por seu divino poder, mediante, é interessante, porque ele não diz que nós temos recebido, mas já nos foi dado toda a habilitação para viver uma vida piedosa, mediante o quê? O seu divino poder. Só que como essas coisas vão se tornar realidade? Como isso é na prática? Aí coloca, mediante o conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e excelência. E ele continua, por meio das quais nos deu preciosíssimas e grandiosíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Em palavras diferentes, mas ele está querendo dizer a mesma coisa que Paulo está orando lá em Efésios. Conhecer esse poder que já habita em nós, que pode nos habilitar a viver nesse mundo, testemunhando o Senhor. Só que é interessante que ele poderia, o exemplo de poder que ele dá, ele poderia ter dado Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Um grande exemplo de poder. Mas ele não dá esse exemplo de poder. O exemplo de poder que ele dá é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o assentou nas regiões celestiais. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo é muito cuidadoso e muito gracioso. Isso fala da nossa identificação com o Senhor. Porque aquele mesmo Espírito que ressuscitou ele dos mortos e assentou ele à destra do trono da majestade nas alturas, é o mesmo Espírito que o Senhor comunicou para a igreja. Esse mesmo poder que levantou ele dentre os mortos, que fez ele triunfar sobre a morte, é o mesmo poder que habita em mim e que habita em você. Então, irmãos, é por isso que Pedro pode escrever também, sejais santos como ele é santo. No Antigo Testamento, Deus não poderia falar isso. Ele não poderia pedir algo dessa forma para o homem. Mas o Novo Testamento ele pode pedir, porque ele providenciou todas as coisas para a vida e a piedade. Qual é o problema? Os olhos do nosso entendimento precisam ser iluminados, para que nós possamos ver a esperança do nosso chamamento, e que possamos ver a riqueza da sua herança em nossas vidas individuais,
e que se tornará um coletivo que redundará em glória e louvor para o nosso Deus por todos os séculos. Graças ao Senhor por isso. Então que essa possa ser a nossa oração também. Que esse possa ser o nosso clamor nesse tempo. Que nós possamos meditar nessas pequenas porções das orações do apóstolo Paulo. Longe de mim aqui com a pretensão de querer esgotar essa oração de Paulo. Mas peço mesmo, no nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar mais ao coração dos irmãos. Que essas orações de Paulo são extremamente ricas, extremamente instrutivas. E que ele possa ter todo o ganho na nossa vida. Hoje e principalmente naquele dia, quando ele vai vir pegar de vez a sua herança. Amém? Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor foi tão misericordioso e registrou essas orações do teu servo na tua palavra, e que nos ajuda tanto, Senhor. E assim como ele orou há algum tempo atrás, nós também oramos. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Ajuda-nos a ver o Senhor com mais clareza. Ajuda-nos a ver a posição que nós temos com o Senhor. Ajuda-nos a ver que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir a vida cristã conhecendo o Senhor e permanecer conhecendo o Senhor. Não permitas que o nosso coração enganoso pense que nós já chegamos ao fim, porque existe uma carreira ainda para ser percorrida. Que o Senhor possa ter espaço no nosso coração, que não venhamos ser resistentes ao trabalho do Teu Espírito Santo, mas que nós, como comunidades, possamos experimentar um verdadeiro renovo do Senhor, um verdadeiro avivamento da parte do Senhor, que a nossa visão a respeito da pessoa e da obra de Cristo seja renovada todos os dias. Restaure em nós nessa noite a alegria da Tua salvação. Ó Deus, nós te pedimos, nós sabemos que esse poder já habita em nós. Remove toda cegueira que nos impede de ver esse poder que habita em nós. Ó Deus, como nós precisamos viver por meio desse poder. O Senhor derramou o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, aqui em Atos 1:8 diz, para que eles pudessem ser testemunhos do Senhor. E nós não somos diferentes, nós também temos o mesmo Espírito. Então que o Senhor abra os nossos olhos. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.